Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. Onde estamos? Para onde vamos? O país que queremos. Agora, na Super Notícia FM Minas, no Brasil de 2018. E a gente divulgou mais cedo aqui no Super N Primeiras Notícias e está estampado na capa do jornal O Tempo Hoje a terceira edição da pesquisa Minas no Brasil de 2018, que é realizada pelo jornal O Tempo, Super Notícia, Portal O Tempo e Rádio Super Notícia, e que mostrou hoje que quase 80% dos mineiros defendem o uso das Forças Armadas para atuar na segurança pública na cidade e também concordam com a intervenção federal realizada no Rio de Janeiro. E a gente trouxe para conversar sobre esse assunto aqui com a gente, para repercutir essa pesquisa, o advogado especialista em direito criminal, Eduardo Milhomem. Seja bem-vindo, Eduardo. Obrigado, Delma. Obrigado, Rodrigo. Prazer. Prazer o meu estar aqui. Eduardo, enquanto especialista nessa área, te surpreende um número tão alto assim da população mineira, né? 80%, quase 80% dos mineiros defendendo o uso das Forças Armadas, nesse contexto de insegurança que a gente está vivendo? Não, é até interessante que reproduz mais ou menos o que a gente tem visto no Brasil como um todo. Aqueles estados que não têm as Forças Armadas, que não tiveram intervenção nas Forças Armadas, pedindo também, né, a questão da segurança pública, aí a gente vê que as pessoas querem uma solução prática, porque a violência está batendo na porta de todo mundo e essa solução mais rápida e prática que a gente vê é a utilização da força. Mas muitas vezes esse problema não vai ser resolvido dessa forma. E esse é o meu maior medo. As Forças Armadas podem dar um alento inicial, como a gente viu, mas também a gente tem que tomar muito, muito cuidado para não virar um México, que está 10 anos com a intervenção das Forças Armadas e acabou que as Forças Armadas viraram o que a polícia é hoje, né? E eu te pergunto o seguinte, diante desse senso comum de que o uso da força é necessariamente, às vezes, o melhor caminho. A gente percebe isso nos dados, a gente percebe isso no dia a dia, no senso comum também, né? Conversando com as pessoas. O que o governo tem que fazer para mostrar, talvez, um outro lado disso e mostrar que talvez o uso da força bruta, como se coloca muitas vezes, pode não ser o melhor caminho? Bom, essas questões de violência a gente tem que parar de pensar que o Brasil é o único nisso, no mundo inteiro. Isso aconteceu em países de primeiro mundo, em países de segundo, de terceiro, como a gente possa colocar. E existem experiências fantásticas nesse universo nosso que deveriam ser testadas aqui. Mas um problema muito grande nisso é que essas experiências não dão uma resposta tão rápida, que foi o que o governo pretende com essa intervenção militar, e em outra constância, ela necessita de muito investimento mesmo. Você precisa modificar um panorama de investigação policial, você precisa dar técnicas, você precisa qualificar nossa Polícia Civil. Hoje, se você perguntar para qualquer especialista em segurança pública no mundo, ele vai te falar, olha, o que reduz criminalidade se chama investigação. Enquanto você tiver uma taxa de homicídios sendo 3% só investigados, chegando a um final, você não vai reduzir criminalidade nunca. Agora, se você tiver uma taxa, como a gente espera, vamos pegar um país de nível A, Inglaterra, onde 90%, 87% dos crimes se chega a um resultado, e olha, esse resultado, nem estou falando aqui que é uma condenação. Eu estou falando um resultado que a polícia fala, ó, foi ele, tá aqui, ó. Tá aqui o suspeito, tá aqui a investigação indica que foi ele. Só da polícia fazer isso, a taxa, ela cai brutamente, mas muito mesmo. Enquanto você estiver enxugando gelo com toalhinha, você não vai conseguir. E para isso você precisa de um investimento muito grande na Polícia Judiciária. Polícia Judiciária que a gente está vendo aí. E a gente tem exemplos, né? Exemplos muito bons. A Polícia Federal, que teve um investimento, que buscou-se ali uma transformação no próprio produto ali, que é a investigação, você tem os resultados aí. Nós temos a Lava Jato.
Nós temos crimes de internacionais de droga que também tem um inquérito policial, uma política da Polícia Federal muito bem vista. Nós tivemos em São Paulo, e a gente teve experiência aqui no Brasil já sobre isso. Por exemplo, lá nos idos de 84, 94, 92, 94, o sequestro explode no estado de São Paulo. O que a polícia faz? A polícia cria uma delegacia de sequestro e essa especializa aqueles policiais que estavam ali. Esses policiais hoje resolvem 90% dos sequestros que ocorrem no estado de São Paulo. O que aconteceu com os crimes de sequestro? Ninguém mais faz. Diminuiu. Diminuiu. Muito menos. Eduardo, agora a gente fica na dúvida, por exemplo, em relação até onde as Forças Armadas podem ir, porque é o que a população questiona, porque tem a Polícia Militar, como você bem disse, a gente sabe, e no caso específico aqui de Minas Gerais, a Polícia Militar ainda é muito respeitada, diferente do Rio de Janeiro. Então, qual é o diferencial das Forças Armadas? Porque o que a gente sabe é que tem algumas limitações que faz com que esses soldados, né, não possam agir de uma forma, digamos, como parte da população gostaria que agisse, porque a lei impede isso e acaba passando essa ideia de que é ação para inglês ver. Sim. As Forças Armadas é uma questão de treinamento. Forças Armadas não treinam para o combate à criminalidade. Forças Armadas, elas treinam para descobrir o inimigo e destruir o inimigo. Não podemos ver as Forças Armadas como uma polícia normal. Ela está ali para resolver um problema direto, necessário, e utilizando aquilo que ela sabe fazer. Você pode mudar isso, você pode ter uma barreira contra isso, sempre vai ter a barreira da Constituição, sempre vai ter as medidas legais. O soldado mesmo assim, ele não pode ultrapassar aquilo que o texto constitucional fala. É tão importante isso que você vê. Quando a intervenção é decretada e o Exército entra, automaticamente a Constituição não pode ser emendada, ela não pode ser modificada. Exatamente, ela se blinda contra uma modificação que possa ocorrer. Amanhã a gente pensar assim, olha, as Forças Armadas estão precisando entrar, bater na porta do camarada e entrar sem autorização, sem nada. Então vamos mudar a Constituição. Talvez você, com esse ímpeto popular, você consiga fazer isso. Mas aí o que a Constituição faz? Não. Olha, se tiver intervenção, vocês não podem me tocar. Vocês vão fazer tudo conforme a intervenção, mas dentro das minhas regras. E as minhas regras dentro desse jogo não podem ser modificadas. Então, as Forças Armadas têm que ter o texto constitucional por detrás delas. Não tem como você pensar em outra forma. E talvez isso seja um problema, né? Porque, apesar na guerra existirem também, né, leis que protegem, etc., até propriamente o inimigo, aqui o espectro dele de policiamento é diferente, totalmente diferente. E eu tenho uma ressalva muito grande quanto ao tipo de armamento utilizado, mas aí é um problema da polícia, tanto da polícia como das Forças Armadas. As Forças Armadas utilizam fuzil. As Forças Armadas utilizam balas de alta velocidade. E dentro de um contexto onde as casas são feitas de alvenaria. É bom isso? Isso é legal? Qual que é o nível numa guerra, mesmo na guerra, a gente sempre pensa nas vítimas inocentes que a gente vai perder. Esse custo da guerra pode ficar muito alto. A gente está vendo aí, mal começou, a gente já está tendo um negócio de balas perdidas muito grande, né? Pessoas sendo atingidas que não tem nada a ver com a guerra entre o traficante e o exército. E diante desse cenário que a gente tem hoje, você apontou aqui
essa questão de investimento na polícia judiciária, polícia civil, que é necessário. E a gente entende também o sentimento da população quando diz que é favorável, às vezes, a intervenção das Forças Armadas, porque a população é que está ali embaixo, é ela que está sofrendo ali aqueles reflexos. Mas eu te pergunto o seguinte, muitas vezes a gente fala que o melhor combate, a melhor prevenção à violência são as ações de cidadania, de saúde, de educação, para além desse reforço na Polícia Civil, que você destacava logo no início da entrevista. Essas ações também, elas de fato fazem diferença? Fazem, com certeza. Essas ações elas têm que... Não adianta a gente colocar o Exército, trazer o Exército, sem que por detrás dele venham também esse Exército que a gente pode chamar de salvação. Essas pessoas estão totalmente ali esquecidas, elas são invisíveis para nós. Isso é um problema muito sério, não só do Brasil, mas de uma humanidade como um todo. Quais são os invisíveis? Aqueles que a gente não consegue ver, aqueles que a gente não detecta como igual. Então é muito fácil eu pedir intervenção, mas será que eu iria pedir intervenção se o Exército estivesse lá no meu bairro, passando de caminhão com metralhadora? Será que eu faria isso? Eu acho que falta um pouco a gente pensar nessa situação e rever esses conceitos. Existem pessoas, infelizmente, que são invisíveis. A gente precisa trazer essas pessoas para a visibilidade. E trazendo essas pessoas para a visibilidade exatamente com essas ações. Ações de saúde, educação, né? É importantíssimo isso. As pessoas educadas, você pode ter perdido até uma geração. Imagine uma pessoa que não estudou até os 50 anos. O que ela é hoje para o mercado de trabalho? Infelizmente, ela não tem muita coisa a que melhorar do que ela vem. Agora, se você der condição para o filho dela, para o neto dela, ter uma melhor, um estágio melhor nessa gradação, com educação, não tem outra forma. Você vai estar melhorando a família como um todo. Você está melhorando... Quem não quer ter um doutor na família, né? Quem não quer ter um médico na família? Quem não quer ter um professor na família? Isso é transformação social. Afinal, isso é transformação social. Isso que vai mudar realmente no futuro o que a gente quer. Agora, se isso não acontecer, a gente vai estar enxugando gelo mesmo, não tem como. Amanhã a gente vai estar pedindo o quê? E depois do Exército? Quem que a gente vai chamar? Sobre isso daí que você está falando, eu acho que tem um pouco a ver também com o recorte da pesquisa que a gente divulgou ontem, Eduardo, que foi sobre a questão da população em relação ao Estatuto do Desarmamento, né? Uma boa parte da população é a favor de ter arma em casa e a pesquisa ela abordou várias questões. Se as pessoas tivessem arma, como elas usariam, por exemplo, se vissem uma pessoa da família sendo estuprada, alvo de um assalto, quer dizer, essas pessoas estavam mais propícias a usar as armas. Qual a sua opinião em relação a essa questão do Estatuto do Desarmamento? Você acha que realmente seria aumentar o desejo da população de fazer justiça com as próprias mãos? Esse desejo a gente sempre tem, né? Essa justiça é intrínseca a todo ser humano. Mas eu achei muito interessante na pesquisa, um dado que me apareceu, foi quando a gente mexe nela e passa para o sexo feminino. O sexo masculino, 51%, se não me falha a memória, querem as armas. Das mulheres, só 30%, quer dizer, 70% elas não querem as armas. Aí me vem a pergunta, será por quê? Será que elas também são vítimas da violência com arma? Quantas mulheres são assassinadas por vítima de violência doméstica porque o homem tem arma? Na Maria da Penha, você tem exatamente um instituto que tira a arma do suposto agressor. Por quê? Porque eu converso muito com meus alunos e falo com eles. Gente, arma de fogo é um problema, porque você apenas precisa puxar o gatilho para se arrepender. Depois que o tiro parte, como diz o Tom Jobim, não volta mais. E aí já está feito o que não é mais pode ser desfeito. Infelizmente, a arma de fogo, eu sou totalmente contrário à arma de fogo, não acredito nela como proteção. Eu acho que a proteção ela vem de outros institutos que você tem. Agora, existe a possibilidade de você ter arma? Tem. Conforme a lei, se você quiser, se você tiver condições, você tem uma arma. E a gente está vendo o país mais armado do mundo começando a fazer questionamentos quanto a isso, né? Está fazendo o caminho inverso. Exato. O país que tem na sua Constituição, lá na 7ª emenda, a garantia de ter arma, pensando, a gente precisa ter arma, a gente precisa ter um fuzil em casa. Os nossos índices de criminalidade não são tão baixos. Então, esse é um problema muito sério.
Muito bem. Hoje a gente conversou com o advogado especialista em direito criminal, Eduardo Milhomens, nos ajudando a entender melhor a dinâmica da opinião das pessoas mesmo em relação a esse assunto que é tão polêmico, que é o uso do Exército, o uso das Forças Armadas para fazer a segurança das pessoas. Esse que é um assunto que está na pauta do dia diante da intervenção federal que vive o estado do Rio de Janeiro. Gostaria de agradecer, Eduardo, a sua presença aqui. Certamente ajudou muitos ouvintes a criarem também essa consciência crítica em torno do assunto. Foi um prazer recebê-lo. O prazer foi meu, Rodrigo. Obrigado, Delmo. Obrigado a todos. Sempre que vocês precisarem, nós estamos aí sem problema algum. Muito obrigado. Muito obrigada, Eduardo. Um bom dia para você.